Bom dia, crianças, tudo bem? Professor Marcos aqui. Hoje a gente vai dar início ao estudo da gravitação. Pessoal, essas aulas, elas são postadas no YouTube no canal das Ciências Naturais, da Secretaria de Educação, para vocês verem, reverem as aulas, se aprofundarem no estudo de vocês. Então se inscrevam no canal para vocês terem, ativem o sininho para toda vez que sair um vídeo novo, vocês já serão notificados e poderem rever os vídeos e estudar mais. Não se esqueçam de que o Covid ainda está por aí. Então, relembrando como é que a gente se previne, né? Usar máscara, manter o distanciamento, sempre estar ali lavando bem as mãos com água, sabão ou álcool gel. E os sintomas, né? Como é que a gente detecta essa doença? Febre, tosse, dor de garganta, dificuldade de respirar. E vamos nos cuidar, gente. Então vamos lá. Quando a gente começa a estudar gravitação, a gente primeiro tem que estudar força centrípeta. O que é uma força centrípeta? A força centrípeta, ela é uma força que atua para o centro. Centrípeta significa força para o centro. Centrípeta significa em direção ao centro. E a centrífuga significa que vai para fora. A centrípeta para dentro, para o centro, e centrífuga para fora. A centrífuga é aquela força que a máquina faz, a máquina de lavar faz, para tirar a água das roupas. Tem uns buraquinhos lá, ela roda e a água vai saindo de perto das roupas. Então, toda vez que uma partícula faz uma curva, a gente tem mudança nas duas velocidades, a velocidade tangencial, a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. A aceleração tangencial é a aceleração que muda apenas o valor da velocidade. E a aceleração centrípeta é aquela que muda a direção e o sentido da partícula. E a centrípeta sempre aponta para o centro. Por que então que nós chamamos de força centrípeta? Porque segundo a segunda lei de Newton, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, em uma curva, a força resultante ela vai estar sempre apontando para o centro. Então essa força, ela é a força centrípeta. E que força é essa? A massa vezes a aceleração centrípeta, que sempre aponta para o centro. E a aceleração centrípeta, ela é representada por essas flechinhas verdes aqui, ó, que estão sempre apontando para o centro. Em cada parte do movimento, está sempre apontando para o centro. E essa flechinha laranja, ela é a aceleração tangencial e ela também é a velocidade, o vetor velocidade, vetor aceleração tangencial. Como eu já havia dito, a aceleração centrípeta é as flechinhas verdes e a aceleração tangencial a laranjinha. O termo centrípeta significa aquilo que aponta para o centro e centrífugo que aponta para fora. Assim como a aceleração, a força centrípeta aponta para o centro da trajetória circular. Quando o veículo executa uma curva em uma autoestrada, a força de atrito entre os pneus e o asfalto atua como força centrípeta e mantém o móvel preso à trajetória circular. Pneus carecas e pista molhada diminuem o atrito e aumentam o risco de o veículo perder o controle e sair da pista durante a execução de uma curva. Então, quando a gente tem os pneus carecas e os pneus de bicicleta, eles têm uns pelinhos pretos bem fininhos assim ao redor dos pneus. Aqueles pelinhos ali, finos, eles servem justamente para isso, para aumentar o atrito quando a gente passa por uma situação dessa, em que a pista está molhada. Para aumentar o atrito e evitar que você caia quando você faz uma curva. Toda vez que você faz uma curva, não necessariamente um movimento circular completo, vai existir a força centrípeta. Aqui no exemplo do carrossel, toda vez que você faz um movimento circular, uma curva, vai existir sobre você uma força centrípeta. Lei da gravitação universal. Desde a antiguidade, a gente se pergunta por que os corpos se movem, os corpos celestes se movem sempre desse mesmo jeito. E que relação eles têm com a nossa vida cotidiana? Será que os corpos celestes, os astros, influenciam na nossa vida aqui na Terra? Então, desde a antiguidade, nós sempre pensamos sobre a interação desses corpos. Aqui nós temos um poema do Olavo Bilac justamente sobre isso.
Johannes Kepler. As leis de Kepler dão uma precisa descrição cinemática do nosso sistema solar, mas do ponto de vista dinâmico, as leis de Kepler não dizem que tipo de força o Sol exerce sobre os planetas, obrigando-os a se moverem de acordo com as órbitas previstas. Ele suspeitava que essa força fosse de origem magnética. Vamos relembrar o que é dinâmica e o que é cinemática. Cinemática é o estudo do movimento sem se preocupar com as causas do movimento. Ou seja, você quer apenas analisar como é o movimento, qual a velocidade dele, qual a aceleração, qual a posição dele ao longo do tempo. Já a dinâmica, ele quer estudar o movimento, mas se preocupando com as causas do movimento. O que é que faz aquele corpo se mover? Isso é a dinâmica. Kepler formulou 3 leis a partir da sua observação junto com Tycho Brahe. E Kepler formulou essas 3 leis que dizem pra gente, de forma cinemática, como é que os corpos se movem. A primeira lei de Kepler fala sobre as órbitas. Os gregos, a gente vai ver ao decorrer da aula, que os gregos achavam que os corpos se moviam ao redor de outros corpos. Por exemplo, o Sol se moveu ao redor da Terra de forma circular. Mas a partir das observações de Kepler, a gente viu que os corpos se movem de forma de uma elipse. É como se fosse uma bolinha achatada. E como Kepler formulou essas leis, em que apenas ele observa os movimentos, a gente diz que Kepler formulou as leis da cinemática dos corpos celestes. Só que Kepler não conseguiu explicar por que os corpos se movem de tal forma, da forma como ele observou. E ele achava que esse motivo era de origem magnética. Aqui nós vemos Newton. Na obra Filosofia Naturalis, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, Newton apresentou em 1687 a lei da gravitação universal. Para estabelecer essa lei, procurou entender o movimento da Lua com base nas 3 leis da dinâmica e fundamentou-se também nas leis de Kepler. Há uma vertente na história em que acredita que Newton deduziu a lei da gravitação universal a partir da interação da Lua com a Terra e também a partir de uma maçã que caiu sobre sua cabeça embaixo de uma árvore. Após a maçã cair sobre sua cabeça, ele teve uma percepção de que a mesma força, a mesma interação que permanecia, que fazia com que os corpos permanecessem em órbita, a Terra em órbita solar e a Lua em órbita da Terra, era a mesma força que agia na superfície da Terra, puxando os corpos em direção ao centro da Terra, assim como a maçã era puxada do pé da árvore para a superfície da Terra, e foi a mesma maçã que caiu em sua cabeça. E nós também acreditamos que Newton se baseou nas leis de Kepler para desenvolver a sua lei da gravitação universal, porque ela pode ser desenvolvida a partir das leis de Kepler, mas ela também pode ser desenvolvida apenas a partir das leis da mecânica, as 3 leis de Newton. Sobre a Grécia Antiga. Geocentrismo versus heliocentrismo. Geocentrismo é a ideia de que a Terra é o centro do universo, enquanto que heliocentrismo é a ideia de que o Sol é o centro do universo. Na Grécia Antiga, nós tivemos a grande maioria dos pensadores sendo geocêntricos e uma pequena parcela sendo heliocêntrica. O pensamento até Galileu era de que a Terra era o centro do universo. A Terra estava imóvel, a Terra era fixa, e todos os outros planetas que podiam ser avistados a olho nu, já que naquele tempo não tinha nenhum tipo de instrumento que pudesse ser usado para observar os céus. A crença era de que a Terra era o centro do universo, a Terra estava fixa e todos os outros planetas rodavam em torno da Terra. Isso é o geocentrismo. Platão via a Terra como a região mais indigna do universo.
devendo por esta razão ocupar a posição inferior à dos demais astros. Esses, por sua vez, seriam corpos perfeitos, que somente poderiam executar um movimento perfeito, o circular. Para a Grécia Antiga, para os gregos, o movimento circular, a forma circular era a forma perfeita. Tanto que, na maioria dos modelos de universo deles, dos modelos de mundo, eram sempre planetas sendo superfícies bem esféricas, que faziam movimentos circulares, e esses planetas, os corpos celestes, estavam sob determinadas esferas também. Pitágoras. A Terra é esférica e encontra-se no meio do universo. Os planetas movem-se em diferentes velocidades nas várias órbitas ao redor da Terra. Órbitas essas que eram sempre circulares. Aristóteles. Aristóteles tinha um modelo de universo chamado Esfera das Estrelas Fixas. Esse modelo, essa imagem é um modelo simplificado do modelo de Aristóteles. Um modelo mais completo de Aristóteles tinha mais de 55 estrelas. Aqui nós podemos ver a Terra no centro e os outros planetas ao redor da Terra. E todos eles estão ali em suas esferas, seus movimentos circulares. A luneta de Galileu Galilei. Como eu havia dito, até antes de Galileu não se tinha ainda instrumentos ópticos para a gente observar os corpos celestes. Galileu não foi o inventor da luneta, mas segundo a história, segundo as fontes que a gente tem, ele foi um dos primeiros a usar a luneta para observar, fazer observações dos corpos celestes e documentar o que ele havia observado. E aqui vocês podem ver umas das observações, das documentações de Galileu. Aqui nesse desenho a gente pode ver as fases da Lua. Como vocês podem ver aqui no diagramazinho, antes de Galileu era pré-telescópio e depois de Galileu era pós-telescópio, pois depois da luneta a gente começou a usar os telescópios e a gente foi aperfeiçoando mais os telescópios para os que a gente tem hoje da NASA. O universo e a Terra. O universo surgiu após uma grande explosão chamada pelos cientistas de Big Bang. Ela deu origem a todas as galáxias e corpos celestes que existem, inclusive a Terra. Nós entendemos o Big Bang como sendo o surgimento do nosso universo, que esse evento aconteceu há aproximadamente 11 a 12 bilhões de anos atrás. E a Terra tem mais ou menos 4,5, 4,6 bilhões de anos. E esse evento foi o que deu origem a todos os elementos químicos que nós temos no universo. Primeiramente, os elementos mais básicos, como o hidrogênio e hélio, e posteriormente, os outros elementos que a gente pode ver na tabela periódica. A nossa galáxia é a Via Láctea. Segundo os gregos, Via Láctea significa caminho de leite. É nela que estão situados o Sistema Solar e a Terra. Aqui a gente pode ver a Via Láctea, que é uma galáxia em espiral, como vocês podem ver essa formazinha aqui é a espiral. Bem aqui nesse círculozinho vermelho está o Sistema Solar. E vocês podem ver que a gente está bem na borda da Via Láctea. Aqui nosso Sistema Solar e a Terra. O Sistema Solar é constituído de 8 planetas. Eles estão dispostos nesta ordem de distância do Sol: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Vocês vão ver que essa distânciazinha do planeta ao Sol vai determinar como é a superfície do planeta. O Sol é a estrela mais próxima da Terra. A Terra é o terceiro planeta em distância do Sol. Por causa de sua localização em relação ao Sol, é considerado um planeta interno. Ela se mantém em sua órbita graças à força da gravidade. A órbita é o caminho que a Terra faz ao redor do Sol. Relembrando aqui as leis de Kepler e a Grécia Antiga, os gregos acreditavam que essas órbitas eram circulares. Só que, após as observações de Kepler, a gente conseguiu perceber que esses movimentos são elipses, são como se fossem umas bolinhas achatadas.
relembrando o que eu havia dito sobre a posição do planeta e a sua superfície, quando o planeta está muito próximo do Sol, ele não vai conseguir ter água. A água da sua superfície vai evaporar. E ele então vai ser um planeta seco. E pode ser rochoso, mas seco. Já quando o planeta está muito longe, muito afastado do, do Sol, ele vai ser um planeta gasoso. De acordo com a sua constituição, a Terra é classificada como um planeta rochoso ou telúrico. Isso significa que ela possui superfície rígida, formada de rocha e solo. E a Terra ela está bem num canto, ela não está muito próximo do Sol para que sua água evapore, e ela também não está muito longe para que sua água congele, e nem muito longe para que ela vire um planeta gasoso, e nem tão perto para que ela fique um planeta rochoso só que seco. Ela está ali numa localização perfeita. Os planetas rochosos são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, procure os professores de vocês. Se vocês quiserem rever as aulas, se inscrevam no canal das Ciências Naturais da Secretaria da Educação. E até a próxima aula.